Fala galera, tudo bem com vocês? Na semana passada eu expliquei para vocês os fundamentos da filosofia moderna e a Revolução Científica. Deixei com vocês alguns exercícios aqui da apostila, nas páginas 72 e 73. Então estamos aqui agora para corrigir esses exercícios. A primeira questão número 1, é uma questão da UF, Universidade Federal Fluminense, na página 72, e ela diz assim: Leonardo da Vinci, artista, pensador e inventor, foi um dos responsáveis pelas mudanças profundas da cultura europeia a partir do Renascimento. Para ele, os que se limitam a imitar o que os outros fizeram, em vez de aprenderem diretamente com a natureza, tornam-se netos e não filhos da natureza. Segundo ele, as ciências que começam e terminam na mente não possuem a verdade, porque nos discursos puramente mentais não ocorre a experiência, sem a qual nada oferece certeza de si mesmo. Considerando essas citações, marque a alternativa que melhor apresenta a concepção de Leonardo da Vinci sobre o conhecimento e a arte. Letra A. Sábios são aqueles que se submetem ao conhecimento de seus antecessores. Não pode ser, porque essa letra A aqui sugere uma espécie assim de obediência cega à autoridade. E era justamente isso que os renascentistas, que os filósofos modernos contestavam. Eles diziam que a autoridade da experiência é muito mais forte, é muito maior do que a autoridade da tradição, que é o que os medievais adotavam, né? O princípio de autoridade, a autoridade do magistério da igreja, a autoridade da tradição, a autoridade aristotélica, mas os modernos rompem com isso, porque eles dizem que o importante é o experimento. Inclusive, Leonardo da Vinci diz aqui: os que se limitam a imitar o que os outros fizeram, em vez de aprenderem diretamente com a natureza, tornam-se netos e não filhos da natureza. Então, na verdade, você precisa da experiência, né? Letra B. A observação e a experiência diretas são indispensáveis para o conhecimento da natureza. Perfeito. Está aqui ele falando, ó, porque nos discursos puramente mentais não ocorre a experiência sem a qual nada oferece certeza de si mesmo. Então ele está dizendo que sem a experiência, sem o experimento crítico, o experimento concreto, é impossível ter verdadeira ciência. Então é exatamente isso. O certo aqui seria a letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas, então, né? Letra C. A observação da natureza impede o trabalho da mente. Não, pelo contrário. A observação da natureza fecunda o trabalho da mente. O trabalho da mente ele não pode ser dissociado da experiência. D. A observação e a experiência diretas são necessárias somente nas ciências aplicadas. Não, elas são necessárias nas ciências de um modo geral. E letra E. É prudente confiar apenas nos sábios que nos antecederam. Não, ele está dizendo que a gente não pode usar o princípio de autoridade na ciência. Na ciência, o princípio que deve valer é o princípio da experiência. Quem condensa isso muito bem é um filósofo francês chamado Blaise Pascal. Ele diz assim: uma verdade recém-descoberta é mais antiga do que todas as antigas opiniões. Ou seja, por mais antiga que seja uma opinião, por exemplo, a opinião de Aristóteles sobre determinado assunto, se eu descubro uma verdade que contradiz aquela opinião, por mais tradicional que seja aquela opinião, por mais que ela tenha sido aceita por muitos filósofos durante séculos, aquela verdade é mais antiga, porque aquela verdade sempre esteve ali. E o meu papel é simplesmente desvelar essa verdade. É simplesmente trazer à luz. Então, você não pode usar o princípio da autoridade, o princípio da tradição contra a experiência. Na ciência, a autoridade maior é da experiência, é daquilo que você está experimentando concretamente, daquilo que você está vendo, não daquilo que você está lendo nos clássicos, não daquilo que você recebe através de qualquer autoridade. A chancela de uma autoridade não é garantia da verdade. A verdade tem que ser descoberta assim, né? Na experiência. E é um trabalho árduo, mas é um trabalho científico, né? É assim que deve ser feita a ciência. Então, letra B, tá? Questão 1, certo? Aqui seria a letra B. Agora, questão 3, ainda na página 72, uma questão do Enem. Leia o texto a seguir. Os teólogos tinham toda a preocupação voltada para as almas e para Deus, ou seja, para o mundo transcendente, o mundo dos fenômenos espirituais e imateriais. Os humanistas, por sua vez, voltavam-se para o mundo concreto dos seres humanos.
A postura dos humanistas era completamente diferente. Valorizava o que de divino havia em cada homem, induzindo-o a expandir suas forças e a produzir, agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo com sua vontade e seu interesse. Isso aqui cai muito bem naquele exemplo que eu dei para vocês, aquele comparativo, né, de São Francisco de Assis com Leonardo da Vinci, ambos italianos, e eles têm uma coisa que os une, o amor aos pássaros. Só que essa mesma coisa que os une também os divide, porque São Francisco de Assis, por exemplo, olha os pássaros de maneira mística, e Leonardo da Vinci tenta observar a mecânica do voo dos pássaros para construir uma máquina que permita ao homem voar também. Então, no medievo, né, na Idade Média, você tem um olhar que é um olhar místico, metafísico, transcendente para a natureza como obra do Criador, a natureza como lugar onde eu encontro vestígios de Deus, mas a mente do homem medieval, ela repousa assim, finalmente em Deus. Aquilo que Santo Agostinho falava, né? Nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em Deus. Então o objeto final de todo o estudo medieval, de todo o saber medieval, é a contemplação da verdade em Deus, a teologia, como a ciência maior. Já na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna você tem essa visão sobre a natureza mais pragmática e o homem busca dominar a natureza, não contemplar a natureza, mas transformar a natureza a seu favor. É isso que está sendo dito aqui. De acordo com o texto, observa-se que o humanismo renascentista valoriza excessivamente o individualismo burguês. Nada foi falado aqui em relação à classe social, à burguesia. B. Compreende a noção de domínio humano sobre a natureza. Exatamente o que eu estou falando. Dominar e instrumentalizar a natureza a seu favor. Esse é o grande projeto, digamos assim, né, da filosofia moderna. C. Atualiza as teses medievais em um discurso racional. Não, na verdade o discurso moderno não atualiza as teses medievais no sentido de salvaguardar a validade dessas teses. Ele representa, em grande medida, o discurso moderno, uma ruptura com o discurso medieval. D. Subordina o pensamento às estratégias tecnológicas. Em nenhum momento isso é falado aqui. Questão de subordinação. Embora a tecnologia seja valorizada pela filosofia moderna, aqui não se fala de subordinar a ciência à técnica, não é isso. E letra E, submete a filosofia ao domínio das ciências naturais. Essa questão também da sujeição da filosofia às ciências naturais não é mencionada no texto. Então a gente tem aqui de uma maneira muito clara a letra B, né, que casa perfeitamente com aquilo que diz o enunciado. Compreende a noção de domínio humano sobre a natureza, né? O homem passa então a dominar a natureza através da ciência. Então aqui, nessas duas questões que eu passei para vocês, na página 72, questão 1 e questão 3, nós temos como resposta correta a letra B. Agora, por último, a gente vai aqui para a página 73, a questão 5 da página 73, que também é uma questão do Enem. Vamos ver aqui o que diz a questão. Nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aparentemente, há uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito da ciência e de seus métodos. A atribuição do termo científico a alguma afirmação é feita de um modo que pretende implicar algum tipo de mérito ou um tipo especial de confiabilidade. Esse texto destaca: letra A. As certezas que as ciências alcançam acerca da realidade natural. Não, aqui não está falando do grau de certeza da ciência, não é esse o foco do texto. Letra B. A irrelevância da filosofia diante da superioridade da ciência moderna. É fato que o pensamento moderno valoriza a ciência, mas não que a filosofia seja irrelevante. Ninguém está dizendo isso. Letra C. O bem-estar social proporcionado pelas conquistas científicas. Também não é esse o foco do texto. Em nenhum momento se fala de bem-estar. Pode reparar bem que não se fala de bem-estar aqui no texto. Letra D. A importância das ciências sociais na crítica à era moderna. Não, primeiro que a gente está falando do tempo moderno, da era moderna. Então a gente não está falando da crítica à era moderna. E segundo que em nenhum momento se fala das ciências sociais, ou seja, dessa área específica do pensamento científico. Aqui a gente está falando da ciência no sentido lato, no sentido mais amplo, a ciência como um todo.
Letra E, o elevado valor que a cultura moderna atribui ao conhecimento científico. Perfeito. Ou seja, quando você, já na Idade Moderna, você dá o status de científico a uma determinada coisa, né? Isso aqui é científico, um determinado conhecimento, isso aqui é científico. Quando você diz isso, você de alguma maneira está dando uma chancela, está validando aquele conhecimento. Por quê? Porque a ciência ela goza de um grande prestígio a partir da Idade Moderna. Tanto que a gente tem até o chamado cientificismo, que já seria assim, uma filosofia, um pensamento a respeito da ciência, que diz que só aquilo que é científico, só aquilo que é provado com o método das ciências naturais pode ser considerado verdadeiro. Todo o resto seria bobagem, né? Wittgenstein define isso assim, né? Sobre aquilo que não se pode falar, se deve calar. Então, por exemplo, tudo aquilo que é metafísico, você simplesmente não tem como falar nada. Augusto Comte, por exemplo, que é o pai do positivismo, que é uma ideologia cientificista, fala lá dos estágios que a humanidade percorreu até chegar no estágio positivo. Então teria lá primeiro o estágio teológico, depois o estágio filosófico ou metafísico e por último a ciência. Então a autoridade da ciência vem no final de tudo. É ela que vai servir como critério de demarcação entre o verdadeiro e o falso. A ciência é o critério último. Então é o prestígio que a Idade Moderna confere à ciência, a ponto da gente chegar nessa filosofia que acredita que a ciência é a panaceia, é o remédio para todos os males, que ela vai resolver todos os nossos problemas e que tudo aquilo que não for científico simplesmente pode ser considerado irrelevante. Essa ideologia, que é uma ideologia moderna, a gente chama de cientificismo. Ela não é a ciência em si, mas é um pensamento sobre a ciência, que coloca a ciência nas alturas. Mas isso vai surgindo na Idade Moderna. Então, aqui o certo seria a letra E, né? O elevado valor que a cultura moderna atribui ao conhecimento científico. Na Idade Moderna, a gente tem uma hipervalorização da ciência, coisa que não acontecia entre os antigos e medievais. Não que eles não produzissem conhecimento, mas é que para eles a ciência ela não tinha essa importância toda. Ela não estava assim no topo. Havia conhecimentos mais importantes, né? Como, por exemplo, entre os antigos, o conhecimento metafísico, Platão fala lá do mundo das ideias, né? Então o conhecimento empírico não é tão importante. O conhecimento mais importante é aquele conhecimento das ideias. Os medievais submetem a ciência ao conhecimento teológico, mas na Idade Moderna não. A Idade Moderna é a época da autoridade da ciência, né? A ciência prevalecendo sobre todo e qualquer conhecimento. A ciência ocupa o topo, né? Isso é a ideia da Idade Moderna. Então é isso, galera. Espero que essa aula tenha servido aí para tirar qualquer dúvida. Espero vocês na semana que vem com conteúdo novo. Valeu!